Voltamos aqui com uma passagem semelhante à passagem da Vênus, né, da Gata e da Vênus, e interessantíssima também, assim como a passagem da Gata e da Vênus, que é a da Agrália vaidosa. Mais uma vez, voltar à estética, esse perfil que a esquerda monta, né, de falar em democracia e tudo, quando na verdade ela não mudou os seus princípios, que são princípios revolucionários, de destruição. Quais são os princípios dos socialistas, comunistas, né? É o princípio de destruição, de acabar com a sociedade, digamos, cristã, acabar com o direito romano e destruir o direito romano, destruir a filosofia grega e destruir o Zete, vamos dizer assim. Por isso que a esquerda tem tanta relação com a nova ordem mundial, né? A moeda só, o povo só, etc. Governado por um leviatã absoluto, sabe? Direito romano, filosofia grega e moral judaico-cristã. Por isso que eles odeiam tanto, por isso que eles estão pró-Palestina e tal, porque eles faz parte também da destruição do judaísmo e do cristianismo como um todo, sabe? Porque eles estão do lado de Darwin, né? Eles não creem na criação divina, sabe? Eles creem no bicho, né, que saiu de ratos aí, né? Saiu que evoluiu dos gibões, que evoluiu, tinha um rato lá chamado Urgatórios, né? Eles acreditam nisso, né? Escrito aí por Fenton e por Fachini, né? Então é nisso que eles acreditam, sabe? Então porque para eles está tudo errado, essa sociedade é patriarcal, esse patriarcado é como se fosse um leviatã para eles, como se para eles o que temos aí o Estado maior como leviatã, o Estado socialista como leviatã, eles têm o capital como leviatã, sabe? A força que impediria a revolução, e nós temos o Estado leviatã, o Estado gigante, o cerceador das liberdades. Então é disso que trata, sabe? Não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com o Lula Bolsonaro, sabe? Mais uma vez nessa história o filósofo mostra seu brilhantismo, e mais uma prova que diferente do que se imagina, fábulas não foram feitas para crianças, sabe? Foram feitas para transmissão de moral, de algum ensinamento. Não foi feito para... Se esse ensinamento vai servir para criança ou não, são outros 500, sabe? Ou, por exemplo, vai falar agora de Júpiter. Na outra leitura lá, vai falar de Vênus. Então, se a pessoa não tem um conhecimento prévio de mitologia, não vai entender o que ele quer dizer com isso. O texto começa falando de Júpiter. Júpiter seria como se fosse o próprio Deus na mitologia, né? Que comanda tudo, que observa tudo, que domina, no caso deles aí, na mitologia, os deuses e tal, e que domina os planetas também, no cosmos, né? Na outra versão, né? Júpiter na versão romana e Zeus na versão grega. Então ele queria eleger, no caso aí, que louco, né? Se ele próprio criou, como é que ele poderia eleger se ele mesmo fez? Aí começa a brincadeira, né? Da mitologia, né? Se ele é o dono de tudo e o criador de tudo, como é que ele poderia eleger aquilo que ele mesmo criou, né? Mas aí foi ter uma eleição, não importa é a mensagem, né? Esses detalhes, se tem coerência, não existe coerência na mitologia, sabe? O que existe é uma intenção de passar uma mensagem. Por isso que aí que está o valor do Êxodo, porque ele faz essa transição, sabe? Do totalmente absurdo pro viável, né? Através das mensagens positivas, sabe? Muitas vezes recorrendo fazendo esse resgate, esse retorno ao absurdo, né? No caso, né? No caso da Vênus, ela poderia
como é que ela saiu de uma... foi formada pelas espumas de dentro de uma concha para ter todo esse poder, sabe? Como é que você que sai da concha pode ter tanto poder assim? Então, se transforma esse absurdo que não serve para nada e dá qualidade, usa essa ferramenta do absurdo para trazer algo próximo da realidade, sabe? Para um utilitarismo, né? Aproximando aí da ideia de estúdio vivo, né? Feito o concurso para saber qual pássaro seria o rei dos pássaros, ou o mais bonito, né? Na verdade aqui parece que teve um erro talvez um erro de tradução aqui, porque talvez em vez de gralha teria que ser o corvo, né? Porque a gralha em si é uma ave bela, sabe? Apesar de ser da mesma família do corvo, né? Mas acontece no mundo dos coaches, né? São gralhas metidas, né? São gralhas metidas, são falsos virtuosos, né? Eles ficam postando sempre fotinhas bem arrumadas e tal, bem vestidos em lugares ostentando alguma coisa, alguma comida, sabe? Tudo para vender uma imagem de poder e através dessa imagem conseguir novos clientes, conseguir manipular a venda dos cursos e tal, sabe? Totalmente diferente da filosofia que você tem a representação da maioria dos filósofos aí, de pessoas, de seres esteticamente decrépitos, né? Morando tem mesmo um exemplo lá do filósofo chamado Cão, né? Que morava num barril. Então, assim, até mesmo a maioria dos filósofos, Sócrates também, e outros aí que dizem que não tinha nem boa aparência, nem se importavam com isso. Esses sim se importavam com a essência, né? Se alguém vem falar de sabedoria, todo bem arrumado, todo dando muita bola para ostentação, né? Assim como a gralha, né? Pode saber que não é boa coisa. Só uma casca, pintura, verniz. Aquela passagem também do leão, né? Do burro que se vestiu de leão, mas continuou tendo a fala de burro. Então não adianta aparecer. Tem muito terapeuta aí que se diz doutor sem ter apoio do MEC, sem ter nada oficial, não. Diploma que não tem valor nenhum. Só tem valor de sustentação, são penas, né? São as penas caídas que conta a história aqui, sabe? A gralha. Então, nessa reunião aí, vários pássaros se reuniram para tomar banho e tudo, e daí, quando eles saíram, ficaram as penas, né? E a gralha foi lá para colar as penas no corpo, para se sentir iluminado e tal. É a mesma recomendação que os coaches fazem, né? Eles querem mudar o sujeito da noite para o dia, do dia para a noite. É colar penas de gralha, penas de outras aves na gralha, sabe? O sujeito tem uma gralha, mas ele quer agora, com a ajuda de coaches e terapeutas, ter as penas da sabedoria, né? Eles não querem cultivar ao longo dos anos as penas da sabedoria, não. Eles querem simplesmente parecer ser, né? Se você põe um burro na presidência, né? Pega um analfabeto lá que não conseguiu ter segurança nem para cuidar do próprio dedo, totalmente ignorante, que não serviria nem para diálogo de segurança no trabalho, e tem a dicção mais horrorosa do mundo para coloca um terno nele e veste ele de um suposto esplendor que ele nunca teve para administrar uma nação, sabe? Que tá, você tem todo um apoio, né? Essas penas aí é o apoio que a esquerda fez, né? Ela construiu ao longo de muitos anos, sabe? Contando pena por pena, sabe? Na educação, na cultura, na mídia, para juntar para essa gralha parecer cada vez mais bonita através da propaganda do partido. Mas
esse sujeito aí de 9 dedos nunca saiu da posição de gralha. Os coaches, do ponto de vista da mentira que eles pregam a respeito da realidade, né? Que pode mudar sempre, que é sempre aleatória, pode mudar a qualquer momento. Então o sujeito, por exemplo, eles vendendo a felicidade como se fosse algo permanente e tal. Como se a felicidade pudesse ser algo, tivesse algum poder contínuo, sabe? Como se ela fosse perene, inequívoca e tudo. E quando na verdade não é, nunca foi, nunca será. Porque um exemplo, por exemplo, de um desempregado, né, que está no desespero, que entrou em desespero já no fim de suas reservas, e ele aceita um emprego qualquer, né? E aí sente um mínimo de felicidade com isso, e aí até aí está tudo ok, mesmo que o salário não agrade, vamos dizer assim. Aí começa o princípio das dores, ele não tem para onde correr, ele só pode... Não estou aqui defendendo Marx, né? Eu estou dando um exemplo comum, poderia ser qualquer outro, e de repente ele foi combinado um horário, daqui a pouco ele é combinado um outro horário, que até então o horário anterior estava tudo ok, agora é um novo horário, e ele, entre aspas, não pode reclamar porque ainda está em situação de fragilidade financeira, e é aquilo que era maravilhoso, né? Um emprego que apareceu agora já está se tornando praticamente algo abusivo. Claro que quando você coloca a proporção do Estado, né, no comando, né, você amplia muito mais esse abuso. Aí seria o abuso absoluto do poder, né? Se o abuso do poder independente e privado digamos, horroroso, é atroz, é assustoso. Imaginem então o poder muitas vezes ampliado, né, do Leviatã, o quanto não seria sinistro, né, devido ao seu tamanho de força, né? Então uma coisa é uma força independente, outra coisa é uma força totalitária, né, que engloba uma nação inteira, um poder de ordem que vem de cima e que não exista nada que possa parar, né? Quanto isso não interferiria na vida do cidadão, né? Enquanto isso não intimidaria o cidadão, porque quanto o Estado não há força individual, sabe? E por isso que o Estado ele tenta tirar as armas do povo, né? Para que não haja força alguma, nem capital, nem individual, sabe? Estou falando bélica, digamos assim. É por isso que eu trouxe aqui uma fábula devidamente encaixada, né? Do vento e o sol, né? Da disputa entre o vento e o sol, né? Considerando, né, o viajante como um ser comum, né? O indivíduo. E em meio, né, entre essas duas forças aí, que o ser humano aí amarrado ao cabo de guerra, né? Essas duas partes tracionando para ver qual é mais forte, né? Se é a iniciativa privada e o Estado. E aí o problema do cidadão é que esse é o grande problema da esquerda, sabe? Porque o indivíduo está entre a cruz e a espada. Ou ele vai sucumbir à força dos ventos, ou ele vai sucumbir à persuasão do sol, né? O calor do sol, a sua persuasão. Então, essa fala mostra muito bem os dois poderes, ou seja, o indivíduo no fundo não tem para onde correr. Militantes esquerdistas e militantes direitistas, eles estão na mesma condição, ou seja, de fragilidade quanto as ações daquele que deveria os proteger. Tanto o Estado totalitário, na questão de socialista, e
e a iniciativa privada na situação do liberal, do conservador, deveriam cumprir a função de proteção e não de assombro, né? Não arrancar o seu casaco e agir com truculência e opressão. Então, tanto o vento que força o viajante, aqui no caso, o indivíduo, tira seu casaco à força, quanto aquele que tira o seu casaco através da persuasão, né, da limitação dos seus meios, até que ele não possa mais medir forças e comece a sucumbir, são formas de opressão que atuam, seja vento, seja sol no calor, são forças que atuam contra o indivíduo, sabe? E a fábula vai mostrar isso, né? Nisso, abre aspas, né? O vento e o sol começaram a discutir para saber qual dos dois era mais forte. Se era o Estado ou a iniciativa privada, se era o capital que representa a iniciativa privada ou se era o Estado. E nisso viram um viajante andando pela estrada e combinaram que aquele que conseguisse fazer o homem tirar o casaco seria considerado mais forte dos dois. E por isso a vulnerabilidade do indivíduo. O vento começou, deu seu sopro tão forte que quase arrebentou as costuras do casaco, mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar. Chegou a vez do sol, primeiro ele afastou as nuvens das redondezas, depois ele apontou os seus raios mais ardentes para a cabeça do viajante. Em pouco tempo, frouxo de calor, o homem arrancou o casaco e correu para a primeira sombra que avistou. Eles começam a falar de democracia, eles começam a rodear, se colocando como salvadores ou como aqueles de uma nova proposta, né? Que acabam fazendo o próprio sujeito sucumbir de alguma forma. E a moral da história é: mais pode a persuasão que a força. Na verdade, o Estado autoritário atual ele usa as duas, né? Usa a força quando ele impõe novas leis, quando ele se volta a se aliar com os três poderes e volta a aumentar as taxações, né? Para que o indivíduo fique cada vez mais fraco, cada vez mais vulnerável e cada vez mais em busca de sombra, né? E acaba sem força sucumbindo às ordens do Estado. Assim. Então nessa guerra quem sai perdendo sempre é o indivíduo. Então é preciso perceber essas duas forças, que não há caminho seguro, né? Quando ele é representativo, né? Porque uma vez um poder, e aí imagina um indivíduo comum, de repente depois de uma eleição eles começa a ganhar força aí, comparado aí aos fenômenos aí, né? Passa a ter a força dos ventos, a força do calor, né? Dos raios de calor. Por que ele não sobe a cabeça? Isso eu quero dizer de uma maneira geral, né? Até mesmo aqueles canais assim miúdos não importa se é de direita ou de esquerda, né? Eu vejo que para isso, como a esquerda é coletivista, né, ela ainda tem um pouco de senso, de repente, de agregar, digamos, militantes da luta, né? Por isso que eles chamam de camaradas e tal. Quanto a direita não, ela quer ser orgulhosa, né? Quanto mais o canal do cara de direita cresce, menos atenção ele dá para aqueles que ajudaram a crescer, né? E a gente sabe quanto isso é horroroso. Então fica claro aí que é possível usar textos com intenção diferente sem fugir da proposta e ao mesmo tempo propondo algo que está fora do texto, né? Essa é a estratégia da esquerda que é chamada de doutrinação, né?
Tô aqui para provar isso aí. Créditos para Edson Pinto Coelho, auxiliar de pedreiro, porteiro, jardineiro, auxiliar metalúrgico, estudante de filosofia e entusiasta do folclore e das fábulas. Um carinha que começou o seu desejo pelas artes em 1990, muito por conta do Jaspion e Ninja Jiraiya, duas séries que passavam na extinta TV Manchete. O desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes, como pintura, natação, karatê, música e Mamonas Assassinas.